Agora, vamos para o estudo? Palavra, né? Gente, hoje a palavra para vocês, ela é muito importante. Nós vamos falar sobre educação de filhos. E educação de filhos, a gente precisa parar um pouco para isso. Ah, pastor, mas meus filhos estão crescidos. Preste atenção nesse estudo também. Não tenho filhos? Preste atenção nesse estudo também. Educação de filhos. Nós vamos rodar a vinheta e aí a gente vai para a nossa poltrona. Vamos lá, gente, nosso tempo é corrido e hoje o nosso assunto, preste atenção, porque o assunto de hoje, ele é algo importantíssimo, como todos, mas esse em especial, porque ele vai falar de educação dos nossos filhos. Como educar os nossos filhos? Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deva andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Quando nós olhamos para isto, nós vamos nos preocupar de ensinar os nossos filhos. Hoje, o grande problema para ensinar os nossos filhos não é igual antigamente. Antigamente, na época dos nossos avós, ou até mesmo para alguns na época dos nossos pais, onde o centro da educação era os pais e não tinham tantas informações como nós temos nos dias de hoje. Hoje é complicado de ensinar os nossos filhos porque o mundo de informações estão em um aparelho e eles têm acesso a tudo isso. E mais ainda, hoje todos querem educar os nossos filhos. Muitas vezes é o governo que quer impor a educação aos nossos filhos. São filosofias profanas e mundanas que querem entrar no coração dos nossos filhos. Estamos sendo bombardeados e incrível, porque você tem que se moldar a uma cultura que eles dizem que é o correto, e se você for contra aquela cultura que você não aceita, eles vão chamar de você de retrógrado, eles vão chamar de você de ultrapassado, de coisas piores possíveis. Portanto, a gente fica no dilema, o que fazer então? Como trabalhar isso com os nossos filhos? Eu gosto muito da expressão de Josué, quando ele chegou diante de uma situação e perguntaram: se vocês querem servir aos deuses do Egito, podem servir e fique do lado de cá. E Josué disse: olha, não sei quem vocês vão servir, não sei quem vocês vão seguir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué quis dizer com isso que ele e a casa dele, os filhos, servirão ao Senhor. Então ele assume essa responsabilidade de educar os seus filhos. Educar filhos em modelos em que nos oferece agora parece fácil. O modelo hoje para as coisas que estão aí fora parece muito fácil, apenas entregar o seu filho para que eles possam educar. Mas segundo a pesquisa realizada e pesquisas sérias, dizem que os filhos dessa geração estão crescendo com uma fragilidade emocional tremenda. O aumento de suicídio entre adolescentes, aumento de depressão, de drogas, de mutilação, de abuso sexual, tudo está acontecendo com uma conotação maior do que antes. Antes tinha tudo isso? Claro que sim, mas tem aumentado dessa geração. E aí hoje nós vamos falar sobre isso. Eu quero deixar claro que educar filhos não é fácil. Não é fácil mesmo. Uma das coisas que a gente pode ver, né, que para diminuir o trabalho, né, já que é difícil criar filhos, os nossos filhos são terceirizados para babá, chamada tablet ou celular, né, ou televisão. E aí, por esse motivo, eles estão sendo fragilizados emocionalmente. Como foi a sua infância? Como você brincava? Como você passava o seu tempo? Olha, correndo, caminhando, pegando chuva, brincando de carrinho. Brincando com outras crianças? Brincando com outras crianças. A gente tinha um horário, lembro que nós tínhamos um horário, quando dava assim umas 18 horas, 6 horas que estava anoitecendo, a gente ia tudo para a rua. E era um monte brincando. Mas você falou nisso, meu bem, e é interessante, nós terceirizamos. Quem educa hoje os nossos filhos? A internet educa,
A creche ensina os valores para os nossos filhos. Hoje os nossos filhos, a vovó assume essa responsabilidade de educar os filhos e nós vamos o quê? Conquistar o ter. Eu preciso ter. E aí a gente vai terceirizando os nossos filhos, a educação. Isso é um grande problema, né? Porque voltando à nossa infância, quando nós éramos criança, nós brincávamos com pessoas e aí a gente recebia não. E aí a gente tinha lá os nossos desentendimentos, mas nós tínhamos o contato físico, né? Hoje o mundo dos nossos filhos, dos adolescentes, das crianças, é um mundo muito frio, né? Onde eles têm uma relação muito distante. O WhatsApp, nós podemos ver agora ainda com a pandemia, isso potencializou muito mais. Quantos adolescentes e quantas crianças entraram em depressão? Porque já era distante, isso tornou muito mais distante, né? Então o ser humano, ele precisa estar próximo, ele precisa estar em contato com alguém, ele não pode estar ligado a um mundo que seja virtual, um mundo onde ele está sozinho o tempo todo, né? E isso é o grande problema da fragilidade das nossas crianças, da depressão, da fragilidade, né? Eu lembro que nós brincávamos na rua também, brincava de queimada, de esconde-esconde, eu brincava de pegar aquele que pisca, como chama? Vagalume? Vagalume. Eu corria pelos pastos da casa da minha avó com os amiguinhos e nós saía em busca de pegar vagalume. Nossa, como foi? Eu era criança, 6, 7 anos, e hoje eu já tenho mais de 50 anos e eu lembro disso. Isso faz parte, né? É importante isso. Muito bacana. Então vamos lá, vamos aqui pensar em algumas coisas. Como é que nós podemos educar melhor os nossos filhos? Eu sei que não existe uma receita no sentido faça isso que dê certo, não. Mas princípios. Eu anotei aqui, eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, não só como missionária, mas como psicóloga, diante disto. E eu vejo que a primeira coisa, então, qual seria essa responsabilidade, né, de ajudar a ir para a criação dos filhos? Muito bem, a pergunta que devemos fazer é como educar os nossos filhos. Eu vejo que primeiro, para você educar os nossos filhos, e preste atenção, porque talvez esse tipo de conteúdo você não vai encontrar em qualquer lugar daquele que nós vamos colocar, mas para nós é uma referência da palavra do Senhor. E eu vejo que primeiro, para educar os nossos filhos, é preciso que você dê funções para os filhos dentro do lar. Por que eu digo isto? A gente precisa ter esta visão de dar responsabilidade para os nossos filhos, porque isso faz parte da educação. Nós temos uma cultura muito frágil, muito errada, quando nós falamos o seguinte: não, os nossos filhos não podem ter responsabilidade como criança. E sabe aquela coisa que, por exemplo, se eu der algum trabalho para o meu filho, dentro da idade dele, que ele consiga fazer, é como se fosse um castigo. E na cabeça da criança, ela vai sempre achar que trabalho é ruim, é castigo, responsabilidade é castigo, e não é. Faz parte também da educação dos nossos filhos. E isso acontece quando normalmente eu coloco meu filho para trabalhar como uma punição. Olha, você fez tal coisa, então você vai limpar o banheiro. Eu não posso associar as atividades, as responsabilidades dele a um castigo, né? Ele tem que entender que o trabalho ele deve ser bom, ele deve ser prazeroso. Sempre que eu faço uma ligação entre punição e trabalho, eu estou impregnando isso na cabeça do meu filho. Então eu não posso associar punição com o trabalho. Trabalho tem que ser responsabilidade e prazeroso, né? Desde pequenininho eu vejo, às vezes a gente vai na casa de alguém, né, e percebe que a mãe é aquela, ou o pai, são aqueles que fazem tudo dentro do lar, e os filhos não têm responsabilidade nenhuma. Eu sempre digo que a infância é a preparação para a vida adulta. Se o seu filho não aprendeu a fazer as responsabilidades dele dentro de casa, quando ele crescer, ele vai ser um péssimo funcionário.
ele não vai parar na empresa. Por quê? Porque ele acha que todo mundo tem que entregar tudo na mão dele. E aí ele vai sempre esperar tudo de bandeja, sempre esperar tudo que as pessoas entreguem e ele tem aquele mínimo trabalho possível. Ensine o seu filho a ser responsável. Dê responsabilidades, né? Qual é a idade dele? Ah, ele é pequenininho. Ele não vai limpar a casa, mas ele vai juntar os brinquedos. Depois ele vai começar a organizar as roupas dele. Depois ele já consegue lavar louça, põe ele para lavar louça, né? Ontem ainda eu estava conversando com a Débora, né? E a nossa filha. E nós estávamos comentando sobre alguém que a mãe trabalha muito. E aí às vezes a gente olha lá na casa, a pré-adolescente está lá o dia inteiro mexendo no celular e a mãe está lá trabalhando, fazendo outra atividade e a casa está de perna para o ar. E aí até a Débora falou assim para mim, sabe o que é isso, mãe? É porque normalmente os pais, aquilo que eles viveram na infância, aquilo que eles vivenciaram, eles não querem que seus filhos vivenciem isso e aí eles são radicais. Quer dizer, a mãe foi alguém que trabalhou muito nova, muito cedo, né? Teve muitas responsabilidades, então, não, eu não quero isso para o meu filho ou para minha filha. E aí não dá, aí comete o outro extremo. Deixa eu pegar uma carona sua, nisso que você falou, que a Débora colocou, que de fato é isso que acontece. Por exemplo, o pai, ele trabalhou a vida inteira para conquistar as coisas. Ele às vezes tinha que pegar, você deve ter feito isso, né? O livro do amiguinho do ano passado, ele colocava borracha, apagava tudo. Nossos filhos fizeram isso, né? Pois é. E eles às vezes usavam uma roupa que é do irmão mais velho. E esse menino cresce, né, tinha que trabalhar fazendo isso, e ele cresce e conquista as coisas. Ele diz, não, conquistei, agora eu consegui isso, eu consegui aquilo. E aí ele casa e vai dizer o seguinte, olha, o meu filho vai ser diferente. O meu filho não vai fazer o que eu fiz. O meu filho não vai ter que trabalhar, eu vou dar tudo de bom e o melhor. E esse pai esquece que para que esse pai fosse o que ele é hoje, um homem de caráter, um homem lutador, um bom empregado, um bom patrão, bom isto, ele teve que passar por isso. E aí o pai faz ao contrário, ele tira tudo aquilo que forjou o caráter do pai e vai querer fazer isso agora e vai tirar isso do filho. E isso é importante, dar responsabilidade para forjar o caráter do seu filho. Ele precisa, eu sei que a mídia e tantas outras coisas tentam colocar ao contrário, não dê responsabilidade para os seus filhos, não dê nada. Ele pode acordar... Não pode ter trabalho infantil, né? Isso se for no conselho tutelar, né? Um pai que coloca um filho para fazer alguma atividade, né? Da idade perigoso, dele, né? Tá, não pode. Aí o menino acorda 10 horas, o menino nem toma café, ele já almoça ao mesmo tempo, não arruma a cama. Almoça e já vai direto para a televisão, para o celular, não lava nem o copo, nem o prato, né? Acha que os pais são os empregados da casa, né? Por quê? Porque isso é culpa do filho? Não. Não, isso é culpa do pai, da mãe que não impregnou isso desde cedo, né? Outra coisa importante também de você dar responsabilidades para o seu filho. Você está preparando o seu filho para o futuro. Você não está preparando. Agora você está lá, tudo bem, as coisas vão acontecer se você fizer. Mas se você ensina desde pequeno, os seus filhos estão preparados para o futuro. Nós temos um casal de filhos, né? O nosso filho já faz 3 anos que faz faculdade fora. A Débora fez cursinho também fora. Mas assim, eles nunca passaram fome, eles lavam, eles passam, eles fazem comida, eles limpam casa. Eles sabem fazer tudo. Se eu e você nunca tivéssemos dado nada para fazer nossos filhos, iam passar fome. Por quê? Porque não aprenderam. Então, tudo que você ensinar para os seus filhos, mesmo que ele não vá usar, minha filha vai casar com um homem rico, vai ter empregada, e se não tiver, né? E aí? Alguém vai ter que fazer. Normalmente, não é que é um serviço da mulher, mas normalmente o homem espera que a mulher pelo menos administrar, ela não precisa fazer, mas pelo menos administrar o seu lar. E se ela não aprendeu a como fazer uma comida, como que ela vai ensinar para a funcionária dela, né, a arrumar uma cama?
eu preciso ensinar. E isso faz parte, né, da minha responsabilidade como pai e mãe. E como nós dissemos, educar filho não é fácil. É para toda a vida. Isso mesmo. E aí uma coisa também que a gente precisa entender, até alguns filhos quando reclamam, mas meu pai não me dá atenção, minha mãe não me dá atenção, mas muitas vezes não dá atenção, só que o filho quer a atenção dos pais, mas ao mesmo tempo quer as regalias que os pais dão, do qual precisa do dinheiro para dar essas regalias e trabalhar feito louco. Não, tem que trabalhar porque meu filho quer isso, uma melhor escola, melhor isso, e isso é que é complicado. Por isso, dê responsabilidade para os seus filhos. Segundo, para a educação dos nossos filhos, nós devemos assumir responsabilidade de pais, ao dizer sim ou ao dizer não. Assumir a responsabilidade. Como a minha esposa acabou de falar aqui, de quem é a culpa quando o filho não sabe fazer nada? A culpa é sua. Pai, a culpa é sua, mano. Sim. Eu sei que, não estou dizendo aqui que os filhos, se for algo ruim lá na frente, a culpa é dos pais, mas estou dizendo que é uma responsabilidade de trabalhar no caráter dos nossos filhos. E uma dessas é aprender a dizer não e a dizer sim para os nossos filhos, de acordo com a situação. Você tem ideia por que os pais, né, têm dificuldade de dizer não para os seus filhos? Para não frustrá-los? Pode ser uma opção, mas muito mais porque os pais acreditam que os seus filhos não vão amá-los, né? Não, mas se eu disser não, meu filho não vai me amar. E aí eu sou muito permissivo, né? E eu preciso aprender a dizer não, porque não é com o não que meu filho vai deixar de me amar, né? Ele vai me amar. Quantas vezes você recebeu o não da sua mãe? Que na nossa época nós recebíamos muito mais não do que sim. E você deixou de amar seu pai, pelo sua mãe? contrário, né? Não, né? Então diga não. Se você não disser não, eu volto a dizer, infância é formação para a vida adulta. Ele não vai ser uma pessoa que vai ter facilidade lá na vida adulta em receber o não. E aí vem as dificuldades nos relacionamentos, no trabalho, em todas as áreas da vida. O que eu acho interessante quando nós falamos não, deixa eu explicar algo para que a gente possa compreender melhor. Vivemos uma cultura, o Brasil, eu posso dizer América Latina, mas principalmente o brasileiro, ele vive uma cultura que o não parece ser uma coisa assim ruim. O não é algo desastroso. Deixa eu só explicar para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Se você pegar uma cultura alemã, minha esposa, por exemplo, é descendente de alemão, o alemão, por exemplo, vamos imaginar se você chegar para ou pode ser até para um americano também, mas chega para um alemão e fala assim, vamos chamar, dá um nome de alemão aí, meu bem, um John na vida. John é inglês. John é inglês, né? Então, então me ajuda, né? Não o Hausmann. É o sobrenome, né? Um Hausmann na vida, e você chega, Hausmann, eu quero convidar você para almoçar na minha casa. Então o alemão, o que ele vai dizer se ele não puder ir? Não. Não, obrigado. Só isso, não, obrigado. E aí você vai ficar, mas como assim não? Porque a nossa cultura é diferente. A nossa cultura, se eu chegar para alguém, vamos imaginar aqui, Peliane, vamos almoçar na minha casa? Vamos. Mesmo eu sabendo que eu não vou, eu disse vamos. Ou se não, vai dizer... E aí depois o que eu faço? Não vai. Não vou e eu ainda ligo, ou mando mensagem dizendo assim, aconteceu um imprevisto, não deu para mim ir, né? Seria mais fácil dizer não? Pois é, nós temos a dificuldade de dizer não. E quando nós falamos não, aí não vai dar porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha, ele tenta justificar, porque na nossa cultura o não é falta de educação, diferente de outras culturas. O alemão disse não, porque não dava para ir. Quantas vezes você convida pessoas para ir para um culto? 200 pessoas dizem que sim. Quantas que vão? Nenhuma. Mas elas disseram que iam. É a nossa cultura que não pode dizer não. Trazendo essa cultura para os nossos filhos, nós achamos que o não é algo que a gente está maltratando os nossos filhos. Quando eu aprendo nas Escrituras
o próprio Deus nos ensina como nosso Pai. Quantas vezes Deus falou não? Deus falou não para Paulo quando ele pediu para tirar o espinho da carne. Deus disse não. Deus disse não nas orações de tantos homens de Deus. Deus disse não. Mas porque Deus não amava Paulo? Porque Deus não amava Davi? Não, Deus amava. Mas era necessário naquele momento dizer não. Por isso, aprenda a dizer não para os seus filhos. E aqui, eu tenho uma dica para vocês. Quando eu falo isso, minha filha não gosta muito que eu use essa frase, mas a gente precisa entender essa frase. Quando nós falamos que nós pais, não devemos ser amiguinhos dos nossos filhos. Eu tenho que ser pai dos meus filhos. Não significa que eu não posso ser amigo dos meus filhos, mas significa que eu preciso assumir o papel de pai. O amiguinho sempre vai dizer sim. O amiguinho sempre vai... E por que nós queremos ser amiguinho? Aquilo que a Eliane falou. Nós temos medo de perder o amor dos nossos filhos. Então, se eu falar não, eu vou perder o amor do meu filho. Então, tem que dizer tudo para ele sim. Aprenda a dizer não. Isso, é importante o filho se frustrar. Frustração faz parte da vida. Então, diga não. Se naquele momento o não se faz necessário, diga não. Isso é importante. Ótimo. Terceiro, nós devemos educar os nossos filhos. Vamos lá. Terceiro, ensine o seu filho a caminhar na vida. Ensine o seu filho a caminhar na vida. Caminhar na vida não é fácil. Por isso que algumas poesias nós achamos bacana, quando, por exemplo, aquela poesia Pegados na Areia, em que nos momentos mais difíceis da vida, Deus carregou você no colo. É bonito, mas não é bíblico. Deus não carrega ninguém no colo. Pelo contrário, Deus caminha com você. Por isso que o texto na introdução falamos, ensina a criança no caminho que deva andar. E ensinar o caminho da criança é também ensinar a ela saber a caminhar na vida. E é interessante porque vocês já repararam que o nosso ato normalmente fazendo com os nossos filhos... deixa eu explicar isso. Vocês já repararam como a gente quer blindar os nossos filhos? Por exemplo, uma criança está no berço e ela chora. E você acorda de madrugada, o que você faz? Ela está chorando. E aí você chora, a criança chora, o que você faz? Muitas vezes você pega aquela criança no colo e diz, eu estou aqui, papai e a mamãe estão aqui. E coloca aquela criança, será que é a coisa correta? Às vezes você precisa ela deixar no berço e estar com ela e dizer, papai e mamãe estão aqui, mas você vai continuar no berço, onde você sabe que é seguro ali. Por isso é importante, quando nós entendemos o caminhar, os nossos filhos precisam caminhar sozinhos. Vocês acham que foi fácil deixar o meu filho, por exemplo, ir lá para São Paulo estudar sozinho? Ele está sozinho ali, humanamente falando. Ele está caminhando sozinho. Eu e a Eliane não podemos estar ali próximo a ele. Não podemos, ele tem que caminhar sozinho. Ensina o seu filho a caminhar sozinho. E como é que a gente faz isso, meu bem? Deixando ir, né? Ninho vazio. Ninho vazio. Nossos filhos, eles saíram de casa na mesma época, né? A minha filha para Goiânia fazer cursinho e o filho já para fazer o curso da faculdade dele. E eles, na verdade, criaram um grupo nosso, de nós 4. Se chama Ninho Vazio, né? Precisamos deixar nossos filhos ir. Eles precisam criar asas, precisam voar. Eles precisam criar as experiências dele, né? De cada um deles. E é isso que vai fazer deles o que eles, né, sonharem, né? Os nossos filhos, todos dois, têm muitos sonhos e muitos projetos e nós sempre falamos, corram atrás, né? Vão, né? É claro, tanto a Débora como o João Marcos, eles querem fazer intercâmbio em outros países. Para mim isso é a morte, mas eu tenho que deixar ir. Eu não queria, mas eu tenho que deixar ir, né? Então, deixe seu filho e sua filha crescer, né? Não faça tudo por eles, né? E isso já começa, meu bem, quando os filhos são pequenos. Por exemplo, os pais normalmente colocam a cama dos filhos no próprio quarto deles, né? Não, nem no quarto, na cama, né?
E eu queria entrar num ponto aqui muito importante. Vamos correndo, porque a Rainha já falou que já estamos acabando. Num ponto muito importante, um parênteses aqui, que essa questão de deixar os nossos filhos no nosso próprio quarto é uma coisa muito séria. Por quê? Estudos mostram, por exemplo, quando eu estou dormindo, o meu coração desacelera, ele tem um batimento mais rápido, mais lento, minha pressão ela diminui, tudo dá uma diminuída, uma desacelerada. No entanto, o meu cérebro é a parte que mais está ativa. E aí, os pais têm relação sexual com o filho dormindo dentro do quarto. Sabia que inconscientemente o cérebro da criança está a todo vapor, ele capta essa relação íntima do casal. E muitas crianças têm a sexualidade muito aguçada, né? Justamente porque os pais, achando que os filhos estavam dormindo, mantendo relação no mesmo quarto que o filho, né? Acabam aguçando de maneira inconsciente, porque nós temos o inconsciente e em alguns momentos ele manda flashes para o consciente, e isso pode se explicar porque muitas vezes as crianças têm a sexualidade tão aguçada, né? Crianças dançando músicas muito eróticas, né? Entrando numa vida sexual muito prematura, né? Por quê? Porque os pais não tiveram cuidado. O filho ficou até os 12, 13 anos, passando anos com essa questão, né, no próprio quarto, né? Então, coloca o seu filho no quarto dele, durmam com as portas abertas. Ah, mas o ar-condicionado, arruma um jeito, né? Mas o filho não pode ficar dentro do mesmo quarto dormindo. Então, é desde o início, né, que já faz parte deixar ele ser independente, colocar ele lá no quartinho dele, isso faz parte. Muito bem. É verdade. Boa palavra. Por isso, entenda isso. Deixa o seu filho caminhar sozinho. É claro que se caminhar sozinho, vocês estão me entendendo, sempre sobre a tutela, se os seus filhos forem pequenos, sempre na tutela dos pais. Mas ensine isto. E isso é importante. Por isso que a geração hoje é a geração Nutella, onde os filhos não sabem fazer absolutamente nada. Nem arrumar a cama não sabem fazer absolutamente nada. Concluindo, a frase de um pensador: filhos não crescem para nós, eles amadurecem. Às vezes nos aborrecem, às vezes nos enlouquecem, mas os filhos são frutos que nunca apodrecem. Que Deus nos dê sabedoria para educar os nossos filhos, para que eles possam tomar voo mais longe e porém maduros. Lembre sempre, eu preciso ensinar os meus filhos a voar, mas não voarei o seu voo. Ensinar a sonhar, mas eu não sonharei os seus sonhos. Ensinar a viver, mas não viverei a sua vida. Ensinar a pensar, porém não pensarei por ele. Ensinar a cantar, mas não cantarei por ele. Que Deus nos dê sabedoria para educar os nossos filhos. Amém. Possamos buscar sabedoria no Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém. Senhor Jesus, oh Deus, nos dê sabedoria para educar os nossos filhos. Eu sei, ó Pai, que a concorrência em que o mundo quer pegar os nossos filhos, eu sei que filosofias mundanas, profanas, querem entrar no coração dos nossos filhos, mas a Tua palavra, ó Pai, que é tão importante para a vida deles, coloca essa palavra no coração dos pais e dos filhos. Obrigado por esse momento e abençoe todos que estão participando desse curso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Um beijo no coração de vocês e Tchau.